Boa tarde, pessoal. Prazer para mim estar aqui. Gostaria de agradecer ao Ibraop pelo convite, agradecer especialmente também ao Tribunal de Contas do Estado de Piauí por nos receber, pela oportunidade de conhecer mais o Estado, né, com a reunião aqui em Luiz Correia. Eu, no BIGE, além de coordenar o programa do BIGE no Brasil para temas de modernização do Estado, eu lidero a iniciativa do BIGE sobre centros de governo, tá? Que tem já 11 anos. Centros de governo, para quem não conhece, talvez, são essas instituições que reportam diretamente ao presidente, ao governador, ao prefeito, para a gestão das máximas prioridades de governo. São áreas do governo que não entregam política pública, não executam, mas que articulam, coordenam, têm funções de monitoramento, agora vamos ver. É um tema que no BIGE temos trabalhado com mais de 15 países na região e com nos diferentes níveis de governo. Tá? Como cada país e cada estado, né, o município, e até o mesmo estado em diferentes governos pode ter diferentes tipos de centros de governo institucionalmente enquanto estruturas, normalmente definimos os centros de governo através das suas funções, o que eles fazem. Tá? E especificamente aqui vamos falar dos centros de governo com relação ao planejamento da infraestrutura e a tomada de decisão para projetos de infraestrutura. Tá? Então, quais são essas funções do centro de governo? Então, em primeiro lugar, tem 5 principais funções que estão aqui, não sei se dá para ver, acho que não vai dar. Mas tem uma primeira função que é a gestão estratégica, que basicamente é transformar as promessas de campanha da autoridade eleita para prioridades específicas para um programa de governo. Então, para isso, o centro de governo trabalha muito na priorização, tá? Desses objetivos. Então, nesse caso, na priorização dos projetos de infraestrutura que sejam mais relevantes para o programa de governo. Segunda função, coordenação. Então, o centro de governo também é responsável por coordenar horizontalmente, tá? Então, entre diferentes ministérios ou secretarias setoriais no mesmo nível de governo, okay? Então a Secretaria de Ambiente com a Secretaria de Infraestrutura e outras, e coordenação vertical também, tá? No caso do governo federal, com os estados e municípios, no caso dos estados, com municípios. Tá? E também coordena, por exemplo, com atores externos, tá? Que tem muita importância também. Então, por exemplo, câmaras de comércio e outros interessados do setor privado e da sociedade, no caso específico também da parte de projetos de infraestrutura. A terceira função, que é de monitoramento e aprimoramento do desempenho, é monitorar que o que foi priorizado e está sendo coordenado aconteça. Tá? Então, trabalham em destravar obstáculos para que isso aconteça. Vamos ver exemplos depois. E, finalmente, tem uma função técnica também de prestação de contas, okay? de comunicar os resultados à cidadania sobre o que foi feito ou não foi feito. Tá? Além disso, tem o papel tradicional que tem o centro de governo na América Latina, que é um papel de gestão política, tá? Articular com o Congresso, com a Assembleia, né? Que é o típico papel que temos tido na América Latina e que nos últimos anos a América Latina tem tentado ir mais na linha dos países da OCDE e fortalecer as capacidades técnicas dos centros de governo, que são os outros temas, as outras funções que eu estava mencionando aqui. Então, se a gente vai ver isso no largo, com outra visão, né, no ciclo de política pública, o centro de governo começa a trabalhar o dia que o governo ganha as eleições, começa a trabalhar em definir qual vai ser a visão do governo, o plano de governo, como essa grande visão de governo vai se transformar em prioridades específicas, que tenham coerência, que tenham metas com ambições razoáveis, né, com tempos de entrega, por exemplo, no caso de uma obra. Depois, vai alinhar o orçamento com essas prioridades, tá, para que as coisas aconteçam, senão sempre ficam no papel. Vai trabalhar na formulação de políticas públicas com as áreas técnicas para assegurar coerência entre todo o governo. E vai apoiar as áreas técnicas no planejamento da implementação. Então, no caso de obras, por exemplo, em checar que o cronograma, os passos sejam razoáveis, né, para ter certeza que o que foi prometido vai ser entregue. Tá? Durante a implementação, já o centro de governo tem um papel mais de monitoramento, tá? E de destravar obstáculos e, finalmente, de comunicação e prestação de contas, e tudo isso fazendo a gestão política que eu falava antes, né? com as distintas contrapartes, e gerando capacidades no governo.
Então, já falando de atividades específicas, né, da parte de priorização, como funciona na prática, pelo menos nos governos que nós temos trabalhado desde o BIGI nesse tema, né? Então, começa, como falava antes, com as promessas de campanha, com os primeiros planos das equipes ministeriais, que isso finalmente vai a uma primeira pacote de possíveis prioridades. O centro de governo pega isso, avalia a viabilidade técnica, financeira, econômica, obviamente com insumos dos setores. Com isso, depois leva já para uma escolha mais política, né, de optar entre uma priorização, um objetivo ou outro, uma obra ou outra, sempre com vistas também a ter entregas de curto, meio e longo prazo. Como sabemos, na política, os governos têm que entregar constantemente, né? Finalmente, tem uma revisão de coerência e, no final, tem a aprovação política do gabinete, do presidente, do prefeito, do governador. Tá? Então, o centro de governo tem um papel em apoiar as áreas técnicas, em apresentar as informações, em estruturar essas informações corretamente e ajudar a arbitrar qual projeto ou qual prioridade pode ser mais importante ou mais relevante para a sociedade no contexto desse governo específico. Um segundo tema, que é um case muito concreto, que acho muito bom, de coordenação horizontal, é no caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, já faz algum tempo, tinham um problema com os projetos estratégicos do governo federal. Imagina, os Estados Unidos têm projetos estratégicos como o Brasil, né, enormes, em quanto à complexidade, volume de recursos, etc. E tinha mais de 15 agências federais que davam autorizações, licenciamento ambiental, enfim. Então, todos os departamentos, que é o equivalente aos nossos ministérios, tinham uma abordagem diferente, não estava padronizado, e cada um chegava a cada uma dessas agências de uma forma diferente. Tá? Então, o que fez o Centro de Governo dos Estados Unidos? Por um lado, juntou a todos os que davam as autorizações e as licenças ambientais, juntou a todas as áreas que submetiam esses projetos, né, para cada um desses permissos, fez também, primeiro, uma priorização de quais eram os projetos mais estratégicos para o crescimento econômico ou para o governo, e com isso construiu um painel de controle também, colocando quantos dias tinha que levar cada passo e fazendo público isso. Então, qualquer pessoa interessada podia entrar no painel, ainda existe, tá? Eu convido todo mundo a entrar, se chama permitting.gov, para ver em qual estado estava cada projeto, quantos dias, qual era a data máxima que tinha que sair dessa agência, e assim podia ter muito mais accountability, né? Muito mais responsabilização, prestação de contas para a sociedade. Tá? Com isso, eles reduziram 45% do tempo para esses grandes projetos e economizaram mais de $1 bilhão graças a essas reduções de eficiência. Tá? Então, isso é uma ação típica de coordenação horizontal do centro de governo, nesse caso dos Estados Unidos. No caso da coordenação vertical, que é entre, por exemplo, um governo federal com estados e municípios, ou um estado com os municípios, achamos que é um tema muito mais difícil. Tá? Por quê? Porque as autoridades eleitas dos estados e municípios têm autonomia, né? E muitas vezes é mais difícil, especialmente em autoridades de outros partidos políticos, essa coordenação. Tá? Então, um exemplo, no caso de infraestrutura, na Colômbia, por exemplo, aconteceu alguns anos atrás que o governo central, Colômbia não tem um regime federativo, mas tem um governo central e governos departamentais e locais autônomos, financiou, por exemplo, um projeto de moradias, tá? Em uma área para reassentamento de pessoas. Mas o problema foi que os governos subnacionais não fizeram a sua parte no caso de serviços de saúde, serviços de educação, ou construíram uma unidade de saúde, mas não tinham quadro permanente nem equipamento, então as pessoas não foram morar lá. Tá? Então, um papel do centro de governo nessa coordenação vertical, na parte de infraestrutura, é justamente articular com os outros níveis de governo quais são os projetos de infraestrutura necessários e entrar de forma coordenada, né? Tanto horizontalmente, né? Mas também verticalmente entre estados e municípios, mas esse é um tema, realmente um desafio que nós vemos na região, onde não temos muitas boas práticas para compartilhar desse tema. Sobre a coordenação com atores externos, como todos sabemos, os projetos de infraestrutura vão muito além de um mandato, né? Muito além de um mandato. Então, claramente precisamos, os governos precisam ter uma coalizão de atores que apoiem esses investimentos, né? Especialmente o setor privado,
E é uma prática comum na construção de planejamento de infraestrutura de longo prazo, incorporar essa visão desses setores privados, porque são finalmente quem vão continuar no tempo apoiando ou não esse investimento quando tenhamos mudanças de administração num contexto democrático, que é o contexto que temos na nossa região. Sobre painéis de controle, né, já passando à função de monitoramento, né, já falamos um pouquinho da função mais de gestão estratégica, priorização, falamos de coordenação, agora falando de monitoramento. Os painéis de controle não são novos, né, como todos sabemos, existem faz muito tempo atrás. Tá? Obviamente são mais sofisticados agora, tem muito mais disponibilidade de dados, mas esse exemplo aqui, que não sei se dá para ver, é um exemplo do estado de Pernambuco do ano 2013. Tá? Então já tem 11 anos. Mas tem a foto do gerente do projeto, tem o nome do projeto, tem uma semaforização com os tempos desse projeto, que era um projeto de moradia. Tem obra, tem fotos das obras, que são incluídas pela supervisão da obra. Está vinculado ao sistema de gestão financeira e orçamentária, então sabemos exatamente qual é a execução financeira. Temos as medidas, os acordos tomados na última reunião. Né? Então, os painéis de controle continuam, tá? Não tem que ser super sofisticados, mas agora alguns aprendizados que temos são que temos dados massivos que podemos aproveitar muito mais. Agora os governos cada vez mais também estão coletando informações de experiência do usuário, tá? Para tomar isso dentro da tomada de decisão dentro do governo. Também a importância de usar dados de terceiros, tá? Para, por exemplo, monitorar se uma obra está dando os resultados esperados em quanto a tráfego de caminhões que têm que passar pela rodovia, por exemplo. Né? Então, usar dados de terceiros para não chegar a uma situação de gaming, né? Onde a área técnica pode estar colocando dados para aparecer melhor frente ao governador ou ao presidente. Né? E um desafio específico e muito importante desse tema, agora que temos tantos dados, né? É que exista sempre uma única versão da verdade. Tá? Acontece em muitos governos que tem mais de um sistema de informação para a mesma coisa. Se um sistema fala uma coisa e outro sistema fala outra coisa. Né? Então aí o centro de governo tem um papel fundamental para chegar a essa única versão da verdade, unificando as fontes de dados, as fontes de informações e assegurando a qualidade e a integridade dos dados. Em quanto a outra função do centro de governo, em geral, mas que também aplica no planejamento de infraestrutura de longo prazo, é o que chamamos Strategic Foresight, ou previsão estratégica. Para a OCDE, né, que é o grupo de economias mais desenvolvidas do mundo, os planos de longo prazo de infraestrutura são muito importantes, mas muitas vezes, quando esses planos são preparados, coexistem com outro tipo de planos, com planos de desenvolvimento de longo prazo, com o PPA, com um plano operativo anual. Não? E muitas vezes os centros de governo e as áreas de planejamento tentam alinhar todos os planos, né? E que tudo esteja perfeitamente encaixado. Né? Então, isso, na nossa experiência, pode ser um exercício muito pouco eficiente, né? E que uma visão muito mais pragmática desse tema tem muito melhores resultados em quanto ao alinhamento dos instrumentos de planejamento. Finalmente, na parte de prestação de contas, tá? Aqui acho que também temos vários exemplos no Brasil, mas na América Latina o BID tem em 15 países implementado uma plataforma que se chama Mapa Inversiones, que falávamos com a Adriana mais cedo, que é uma plataforma georreferenciada muito simples de utilizar. O público-alvo são os cidadãos e os jornalistas, onde estão cada uma das obras públicas do país, por exemplo, do governo federal ou nacional, ordenadas pelo número de projeto de investimento e onde tem conectadas as informações automatizadas do sistema de compras, que tem, por exemplo, os PDF, todos os contratos relacionados a essa obra, tem a execução financeira, tudo atualizado automaticamente todos os dias, né? Alimentado pelas fontes que tem esses sistemas. Tem fotos das obras, como tínhamos nesse painel de controle interno, nesse caso para os cidadãos. O cidadão tem a possibilidade de enviar fotos da obra, de enviar queixas, de enviar recomendações, que o vizinho passa pela obra, né? Está parada a obra faz 5 meses atrás, né? Nada está acontecendo. Então, esse tipo de informações que permitem uma melhor prestação de contas, uma melhor transparência, e com as novas tecnologias, e considerando que todo mundo tem um celular, é uma ferramenta muito poderosa para a transparência, a prestação de contas, e que ajuda no controle externo também. Tem países que têm suas próprias ferramentas, né? Peru, por exemplo, tem sua própria ferramenta desse tema faz muito tempo atrás.
mas agora acho que temos ferramentas muito mais potentes, muito mais amigáveis para as pessoas, né, desde o celular. Então, eu acho que é uma muito boa prática que aqui no Brasil poderíamos expandir mais. Tá? Então, resumo alguns aprendizados trabalhando no centro de governo faz vários anos. Né? Então, primeiro, eu falei um pouquinho disso no começo, mas não há um modelo único de centro de governo. As funções são exercidas por diferentes áreas do governo. A estrutura é diferente sempre, né? Uma coisa importante que descobrimos também, né, que na época quando trabalhávamos no centro de governo, achávamos que o centro de governo, se tinha vontade política, tudo acontecia, né? E isso não é assim. Então, cada vez mais a cocriação, a coentrega de serviços e de projetos é uma realidade. Então, engajar os cidadãos, engajar a comunidade, engajar o setor privado é a única forma que as coisas aconteçam. Né? As coisas não acontecem verticalmente porque um governo, ou uma área de presidência ou um governador fala que vão acontecer. Né? E depois, outro valor agregado do centro de governo e desses modelos de gestão que acho interessante é o fato que, além do senso de urgência, né, que gera que as coisas aconteçam, né, porque tem que entregar dentro do mandato, né, as obras de infraestrutura, também o centro de governo, com esses modelos de gestão, gera rotinas, gera ferramentas que depois construem capacidade institucional no setor público. As áreas técnicas dos setores que trabalham com o centro de governo, porque tem que enviar as informações, participar nas reuniões, finalmente fortalecem suas capacidades nessas funções replicadas no caso das secretarias setoriais. Né? Então, entendemos também que essa é também uma boa prática e um aprendizado. Tá? Do BID temos temos várias publicações, mas para quem tiver interesse, sugiro essas duas aqui. Uma de 2013, que tem o case do governo de Pernambuco da época, né? E uma que publicamos o ano passado. O link está aqui na apresentação, quando recebam o material. Então, convido a todos aí a visitar o link, caso tenham interesse. Era isso. Muito obrigado.